Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, capítulo 15. Então, chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre o seu pai e sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar seu pai. Assim, por meio das suas regras feitas pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas! Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é o que o torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram: o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celestial será arrancada. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é comida que contamina o homem. Vocês não entenderam? Perguntou-lhe Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala estas palavras. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele implorando: tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoniada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então, seus discípulos insistiram para que ele a mandasse embora. Mande que ela vá andando, dizia eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então, ele disse à mulher: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém, ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me! Não parece direito tirar o pão das criancinhas para jogá-lo aos cachorros, disse ele. Sim, Senhor, respondeu ela. Porém, até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande.
e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Então Jesus voltou para o mar da Galileia, subiu a um monte e sentou-se ali. E uma enorme multidão dirigiu-se até ele, trazendo os paralíticos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocavam aos pés de Jesus, e ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os paralíticos andando e saltando e os cegos enxergando. As multidões ficaram admiradas e louvavam ao Deus de Israel. Então, Jesus chamou os seus discípulos para perto dele e disse: Eu tenho compaixão desta gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Eu não quero mandar ninguém embora com fome, senão podem desmaiar no caminho. Os discípulos responderam: E onde conseguiríamos o suficiente aqui no deserto para alimentar tanta gente? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, dividiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para distribuí-los à multidão. E cada um comeu até fartar-se. Depois disso, quando as sobras foram recolhidas, havia 7 cestos cheios de comida. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo para casa, entrou no barco e foi para a região de Magadã. E quando você ora, insiste, acredita, mas Deus parece não responder. O que você faz quando o céu fica em silêncio? Mateus 15 mostra um tipo de fé que vai além da resposta. Uma fé que continua mesmo sem retorno imediato. O capítulo começa com uma tensão, questionamentos, confronto. Mas o ponto mais profundo não está no debate, está em um encontro inesperado. Uma mulher aparece. Ela não tem posição, não tem reconhecimento, não faz parte do grupo certo. Mas ela tem algo que muitos não tinham: necessidade real. E quem realmente precisa não fica em silêncio. Ela clama, ela insiste, ela se expõe. Só que o texto mostra algo desconfortável. Jesus não responde. Silêncio. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de lidar na fé. Porque quando Deus diz sim, é fácil. Quando Deus diz não, ainda é uma resposta. Mas quando Deus não diz nada, isso confronta de verdade. E mesmo assim, ela continua. Ela não interpreta o silêncio como rejeição. Ela não transforma a ausência de resposta em desistência. Ela permanece. Mesmo quando os outros tentam afastar. Mesmo quando tudo parece contrário. Ela continua ali. E isso revela algo profundo. Tem gente que desiste com um não. Tem gente que desiste só com o silêncio. E ela não faz nenhum nem o outro. Ela permanece até o fim. E então vem a virada. Jesus responde. Mas não só responde.
ele revela algo poderoso. A fé dela era grande, não porque foi perfeita, mas porque foi persistente. Não foi uma fé momentânea, foi uma fé provada. E o capítulo continua. Jesus cura, transforma e, mais uma vez, multiplica o alimento. Agora, não apenas mostrando o poder, mas deixando claro algo essencial. Deus continua sendo Deus, mesmo quando parece em silêncio. Uma curiosidade na Bíblia é que antigamente acreditava-se que os pensamentos eles provinham do coração. Por isso há tantos versículos na Bíblia que fala sobre o coração humano. Algumas traduções de hoje em dia já trocaram essa palavra por mente, por pensamentos, essas duas palavras. Porque antigamente realmente acreditava-se que os pensamentos vinham do coração. Claro que conforme foi passando, a gente descobriu que não é do coração, né? Que vem os pensamentos, nem mesmo as emoções, não é mesmo? Porém, é claro que Jesus sabe disso, né? Ele que nos criou, mas como as pessoas entendiam dessa forma, ele usou dessa linguagem para que as pessoas pudessem entender. E o que mais me chamou a atenção é que Deus não respondeu na primeira vez, mas também não ignorou para sempre. O silêncio não era ausência, era processo. E isso confronta muito, porque a gente quer respostas rápidas, mas Deus trabalha de forma profunda. Então hoje, pensa sobre isso. Você tem interpretado o silêncio de Deus como abandono? Você tem parado de orar porque não viu uma resposta imediata? Ou você tem uma fé que continua, mesmo quando não sente nada, mesmo quando não vê nada, mesmo quando não entende nada? Agora, deixe uma reflexão. Mateus 15 mostra que a ausência de resposta imediata não significa ausência de Deus. O silêncio pode incomodar, mas também pode estar fortalecendo algo dentro de você. Porque fé de verdade não é aquela que depende de resposta rápida, é aquela que permanece até quando tudo parece parado. E no final, não é o tempo da resposta que define a profundidade da fé. Se você não desistir no silêncio, vai viver o que só a fé persistente alcança. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.